Então, a nossa próxima questão vai dizer o seguinte: explique o que foi a Declaração de Balfour de 1917. Na verdade é o seguinte, quando se fala em Declaração de Balfour, a gente tem que entender que essa declaração foi uma carta, na verdade. Portanto, assim, não é um tratado, né? É um comunicado feito pela autoridade britânica, que na época administrava a região do Oriente Médio, em especial a região da Palestina. Então foi uma carta endereçada essa carta, né, foi feita em 2 de novembro de 1917 pelo secretário britânico de Assuntos Estrangeiros, o senhor Arthur James Balfour, né, por isso a Declaração Balfour. E ela foi dirigida a um empresário, um banqueiro extremamente famoso, que na verdade esse banqueiro era o Barão de Rothschild. O Barão de Rothschild era, na verdade, um líder da comunidade judaica lá no Reino Unido, né? Então veja, não é um tratado, assim dizer, entre dois países, não. É uma situação onde um governo manda uma carta para um empresário, um banqueiro, que é o Barão de Rothschild. Esse banqueiro, ele tinha ligações próximas e extremamente... Na verdade, ele era o líder dos judeus lá no Reino Unido. E o objetivo dele era transmitir essa mensagem à Federação Sionista da Grã-Bretanha. Eu já expliquei para você na questão anterior o que seria o sionismo, né? E a carta dizia o seguinte: o governo britânico se comprometeria a facilitar a criação de um lar nacional judeu na Palestina. O que significa isso? A Inglaterra se prometendo, né, o Reino Unido se comprometendo, após o termo, durante a Primeira Guerra Mundial, veja que em 1917, portanto, Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918, todo mundo sabe, né? E o grande inimigo na região dos britânicos era justamente o Império Otomano, né? Então a ideia era justamente chegar até os judeus, aos banqueiros judeus, que poderia financiar o conflito, estimular o conflito lá no Oriente Médio, né, patrocinando com armas, com investimentos, suprimentos e tudo mais, para derrotar o Império Otomano. E em contrapartida, a Inglaterra o Reino Unido estaria se comprometendo na criação de um Estado judeu na Palestina. Então posso dizer para você que a Declaração de Balfour, assinada, apresentada em 1917, foi uma proposta do governo britânico ao banqueiro Barão de Rothschild, que era uma figura muito influente na Federação Sionista da Grã-Bretanha. E assim essa federação, que logicamente era adepta do sionismo, o movimento político que defendia a formação de um Estado judeu na Palestina histórica, e essa declaração serviu para, de certa forma, dar visibilidade institucional ao sionismo. O que, somado aos horrores do Holocausto, já na Segunda Guerra Mundial, que termina em 1945, de certa forma, essa declaração abriu o caminho para que em 1948 a ONU pudesse criar, logicamente, o Estado de Israel.